irmãos, com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, estou aqui para estar entregando, lendo mais uma vez a palavra com vocês. Preciso do seu comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo instrutivo, está sendo verdadeiro, está sendo de grande utilidade. Ontem nós lemos o capítulo 20 de 2 Crônicas. Hoje nós vamos entrar no capítulo 21, tá? E aqui no capítulo 21, nós sabemos que no capítulo, só dando uma voltada aqui, no capítulo 20 houve uma guerra contra Edom e a vitória foi dada. O Josafá orou e o povo orou e pediu, implorou. E aqui nós aprendemos mais uma vez nesse capítulo 20 que Deus responde a oração. Eu não sei qual é a sua súplica, mas Deus responde a oração. Não se esqueçam de clicar aí, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Você tem uma oração que Deus respondeu? Eu tenho várias que Deus me respondeu. E tenho outras que eu estou aguardando a resposta do Senhor, porque o tempo é dele e não é o nosso. Aí aqui Josafá, depois houve o fim do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei em Judá. Ele governou em Jerusalém por 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa seu pai havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração ele não tirou, ele deixou, né? E todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim de seu reinado, estão escritas na história de Jeú. Aí Josafá, aqui, mais tarde o rei Josafá tornou-se aliado de Acasias. Deus não gostou que Acasias era rei de Israel. Lembrando vocês que nessa época haviam 2 reinos, né? E ele fez uma aliança logo com Acasias, que vivia uma vida cheia de maldade, e eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá e falou o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor rei construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Falou, Deus não permitiu. Você fez aliança com Acasias sem a permissão de Deus. Então os navios quebraram e não puderam chegar até a Espanha. Esse é o encerramento do capítulo 20, e logo na entrada do capítulo 21, Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. E seu filho Jeorão, agora Jeorão entra no lugar, né? Nós sabemos que primeiro, vou tentar relembrar aqui, ó. Saul foi o primeiro rei de Israel, depois Davi, depois Salomão, depois o reino foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Jeorão reinou de um lado e Roboão reinou de outro lado. Aí depois de Roboão, que reinou aí, veio o filho dele, Abias. Depois de Abias veio Azias. Depois de Abias veio o rei Asa, e depois Josafá, e agora Jeorão, no reinado de Judá, tá? Jeorão era filho de Josafá. Ele tinha 6 irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. E Josafá deu a eles muitos presentes. Aqui Josafá já estava morto, mas ele deixou tudo dividido, tudo organizado. A cada um dos seus filhos ele entregou um governo de uma das cidades. Então cada filho era governante em uma cidade. Mas a Jeorão, ele entregou o reino. Ele era o filho mais velho para ser rei
então ele era rei. Ele reinava sobre os irmãos e Jeorão, o filho mais velho, para ser rei depois dele. Quando Jeorão tornou-se rei, firmou seu reinado, sabe o que ele fez? Uma coisa horrível. Ele mandou matar todos os seus irmãos. Quando ele se tornou rei, né, ele mandou matar todos os seus irmãos e também algumas altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. E por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe, tá? Ele não seguiu o caminho de Josafá nem de Asa, né? Eles cometeram alguns erros, mas eles não deixaram o caminho do Senhor. Durante o reinado de Jeorão, filho do rei Josafá, o país de Edom se revolta contra Judá e tornou-se independente, os edomitas, né? Que é parentes de Esaú. Por isso, Jeorão e seus oficiais, com seus carros de guerra, invadiram Edom e ali ficaram cercados pelos edomitas. Jeorão e seus comandantes de carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa época, a cidade de Líbana também se revoltou contra Jeorão, porque ele tinha abandonado o Senhor Deus. Então a cidade de Líbana também abandonou Jeorão. Ele abandonou os preceitos de Deus, estava andando no caminho de Acabe. Ele tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Olha que coisa horrível que ele fez. Aí entra um profeta na história. Esse profeta aqui é o Elias. Vocês lembram de Elias, que também profetizava lá para Acabe? Então aqui entra o profeta Elias, que escreveu a Jeorão uma carta no qual dizia o seguinte. Ele escreveu uma carta. Ele falou: é isso o que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, porque ele era da geração de Davi, né? Ele falou assim: olha, você não seguiu o bom exemplo de seu pai, rei Josafá, e nem de seu avô, rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel, porque os reis de Israel eram idólatras, principalmente Acabe, Acasias, que ele fez aliança com Acasias, né? E você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. Os reis de Israel eram idólatras. E também matou seus próprios irmãos. Eu não gostei disso. Por isso o Senhor Deus vai fazer cair um castigo horrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais até que seu intestino saia do seu corpo. Já pensou? Olha que profecia terrível contra Jeorão. A família dele toda ia ser afetada, e foi afetada. E também aqui está falando, né? O Senhor fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes, que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente Acasias, o seu filho. Acasias, deixa eu reiterar aí. Acasias era filho de Jeorão, tá? Aí eu falando que... E aí, depois disso tudo, que aconteceu isso tudo, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi cada dia mais piorando, até que depois de 2 anos, os intestinos saíram no corpo dele e Jeorão morreu.
sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Então quer dizer que ele morreu com 40 anos, né? Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei, porque o povo, quando ele morreu, pelo que eu entendi aqui, o povo sentiu foi alívio, porque o governo dele foi terrível, terrível. E aqui, você sabia que uma vez um coral venceu uma batalha? Este fato surpreendente ocorreu quando o povo de Judá encontrava-se ameaçados pelo exército de 3 países. Depois que Deus prometeu proteger o Judá, o rei Josafá planejou. Aí eu vou cortar aqui. Isso aqui. Então, gente, deixa o seu like, o seu comentário. E eu sou a evangelista Patrícia. Amém? Deus abençoe cada um.